Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e nós vamos falar sobre um tema por demais interessante, assim como todos do Vida Inteligente, os que tenham falado durante esses 11 anos. Hoje nós vamos debater sobre o tema mestre e discípulo. Vamos fazer essa distinção, por que existe mestre, por que existe discípulo, vamos tentar dar uma nova visão sobre isso que todo mundo já conhece um pouquinho. E aí, Jorge, como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo, sempre. Assim que eu gosto de ver sempre esse sorriso, essa serenidade. E agora, você tem algum recado especial para mandar para alguém hoje? Não, só dar um grande abraço a todos, né, e desejar que a nossa conversa seja proveitosa, seja útil para quem vai dedicar um tempo de vida para ouvir, não é? Com certeza. Então, já aproveitando a presença do Jorge aqui, nós temos disponibilizado aí o HD, um HD contendo todos os 234 com o programa de hoje, 234 programas com o Jorge Antônio Ouro e mais os 264 áudios com os temas do Jorge Ouro, não apenas aqui no programa Vida Inteligente TV, como também no Vida Inteligente Interativo que a gente tinha. Então é uma coleção fantástica em gravação de alto nível que você pode disponibilizar num HD externo para você escutar onde bem entender e assistir também na sua Smart TV com controle remoto numa boa. Qualquer informação você escreva para contato@vidainteligente.tv.br. É isso aí. Jorge, mestre e discípulo. Olha, eu tenho 65 anos, já falei para você, já passei por diversas escolas, sempre se fala a mesma coisa, sempre a mesma definição de mestre e de discípulo. Uns dizem que só existem mestres porque existem discípulos e vice-versa, essa questão toda. Então vamos por partes, vamos começar pelo começo. O que vem a ser um discípulo e o que vem a ser um mestre? O mestre, nessa questão que nós vamos abordar hoje, né? O mestre é aquele que ensina, aquele que tem alguma coisa a ensinar. Todos nós somos mestres porque nós estamos ensinando nossos filhos, estamos trocando ideias, nós somos, ao mesmo tempo, nós somos aprendizes, né? Porque o que nós estamos fazendo hoje aqui é um aprendizado. O Jorge e eu estamos aqui conversando, captando o que aparece, intuindo, compartilhando com vocês. Vocês aí estão pensando, é um grande aprendizado. Vamos começar por outro lado. Existe um grande mestre, vamos dizer? Existe uma mente mestre? Como é que a gente pode definir isso, Jorge? Então é assim, Grego. Vamos falar sobre mestre e discípulo é simples, porque daí a parte de discípulo é só descrever como é que a gente vive, né? É a vida de cada um e o que cada um pensa é como o discípulo vê essa questão, né? Então isso é simplicíssimo para a gente conversar. Sim. Então o mestre do magis, né? Dono de magistério e magistrado, essa coisa toda, vem de uma raiz do proto-indo-europeu, meg, e meg é elevado, assim, diferenciado, né? Então o magis, o mestre, né, ele é aquele que tem alguma coisa a ensinar. Basicamente seria isso, né? A contrapartida, no caso do discípulo, seria aquele que tem alguma coisa a aprender, ou que esteja pronto a aprender. Quando alguém tem alguma coisa a aprender, ou está pronto a aprender, se encontra com alguém que tem alguma coisa a ensinar, a única questão que fica é: a coisa que esse alguém tem a aprender é a mesma coisa que esse alguém tem a ensinar? Se sim, aí se cria uma relação mestre-discípulo. Se não, esse discípulo vai procurar um outro lugar onde a coisa que ele precisa esteja sendo dada. Essa que é a relação. Se existe um único mestre, né, eu penso que sim. Porque esse ir e vir do restabelecimento da verdade
do tentar colocar a humanidade de volta nos seus eixos, da ação desse governo espiritual do mundo, que é o que rege a humanidade, sempre regeu, ela se dá pontualmente de acordo com a necessidade e veio vindo acontecendo ao longo da história pós-Atlante, pontualmente, como eu disse, então em vários povos por determinado tempo. Ele dá um impulso civilizatório, dá um impulso de conhecimento, sai de cena, aí aquela raiz civilizatória ela vai evoluir, vai avançar, daí ela tende a melhorar ou degradar, depois de um tempo vem um outro impulso civilizatório, um outro impulso de consciência. Esse foco de onde provém esse impulso civilizatório ou esse impulso de consciência, esse que se pode chamar de mestre, daí acontece uma vez só de cada vez. Então, jamais vai ter na face, né, da Terra dois ao mesmo tempo, tipo assim, um trabalhando no Brasil e um trabalhando no Tibete. Não vai acontecer, nunca acontece. Nós já tivemos outros, essa questão que nós estamos falando, já falamos sobre, por exemplo, avataras, já tivemos o programa falando sobre avatar. Manu, Buda, isso, Bodhisattva e tal. Isso. Quem é que dá? A pergunta é essa. Eles não... mas pode ser isso. Eu acho que nenhum deles vem pronto, digamos assim. Pronto no seguinte, ele não nasce já com a maestria, acho eu. Você já me disse, já disse aqui no programa, muitas vezes, que a questão que muitos são trocados, né? Nascem por vias normais, depois desce, sobe outro, isso aqui. Então, isso aí reforça no meu ponto de vista o que eu quero dizer. Ninguém nasce pronto. Os mestres não nascem prontos. Durante um período da vida deles, acontece algum fenômeno, acontece alguma iniciação, não interessa o nome que dá, que aí sim ele assume a maestria a que ele estava determinado a assumir aqui na Terra, como a gente tem falado. Como é que esse processo, quem delega essa maestria? Essa que é a pergunta. Há muitos mestres, nós tivemos, você citou, e a gente sabe ao longo da história, de diversos desses mestres que nos trouxeram ensinamento. Mas alguém delegou essa maestria para eles? Não, essa imagem do delegar é que não existe, é que isso aí implicaria uma estrutura hierárquica empresarial, né? Alguma coisa assim. Sim, mas caiu do céu ali, tem um negócio lá que é solto, cai em cima do... É só para ter um entendimento de como... É que é como se... no momento em que a gente vive, no nosso momento evolucional, tivesse duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Em uma estamos nós, quebrando pedra, tentando melhorar, tentando compreender as coisas, tentando diminuir a nossa ignorância, diminuir a acidez das relações, a propagação do mal, do feio. A outra realidade são aqueles que já conseguiram ultrapassar essa linha divisória e aí vivem e propagam a vida dentro do conceito de bem, bom e belo, que são aquela parte da humanidade que já está pronta. Nós estamos em andamento. A gente está sendo... É como se fosse assim, nós somos granito e tem uma parte que já de granito já virou uma escultura. Sim, ok. Né? Nessa escultura habita uma consciência. Em nós, granito, a gente tem potencial, ainda não tem uma consciência definida, porque cabe a cada um de nós desenvolver para que a gente então consiga iniciar o processo de autoescultura, né? Para que a gente venha então a se transformar em um discípulo e um dia a gente esteja pronto evolucionalmente. Mesmo não havendo interferência direta, porque à humanidade cabe o uso do livre-arbítrio e cabe o uso da vontade, e a vontade no ser humano hoje, ela supera qualquer poder que existe manifesto no universo, dentro daquela tríade de vontade, amor, sabedoria e atividade. Então, não se interfere com a humanidade para que exista valor real na evolução da humanidade. Por exemplo, assim, vamos supor, eu pego você, outra pessoa, e eu acho que eu tenho alguma coisa válida para passar para essa outra pessoa. E eu falo, olha, veja bem, seria bom se
pense bem, veja isso. E outra pessoa, então vem cá. Aí por um meio artificial qualquer, né, eu vou e induzo essa pessoa, não é? Não vou citar meios artificiais, mas por um meio artificial qualquer, claro, eu vou e exatamente, eu vou e é como se eu abrisse a cabeça dela e colocasse ali a minha verdade, ou aquilo que eu acho que ela precisa. Acontece isso todo dia que a gente assiste televisão, subliminarmente. Né? É isso aí. Ou mais diretamente via determinados métodos que não são recomendáveis, coisas assim. Aí aquela pessoa no outro dia acorda, né? Assim, naquele Prontinho. Que eu acho que é o bom caminho. Claro. Né? Só que é o seguinte, aquilo é como a chama de uma vela, onde você botou uma campânula. Aquela ação ela vai se extinguir e jogar aquela pessoa na mais profunda depressão de alma que possa existir. Né? E invalida completamente o que eu tenha feito. Ao agravante de eu intencionalmente ter interferido na vida dela, há uma mistura, um entrelaçamento entre o que ela tinha que fazer e o que eu tenho que fazer. E para ela, enquanto pessoa, o resultado foi zero, não adiantou nada. Então, por isso que não vem alguém, um mestre ou uma força qualquer, diga assim, humanidade se transforme. Quer dizer, alguém vai e vira a chave e a humanidade inteira começa a ficar boa a partir de amanhã. Ou então alguém perde a paciência e fala assim, bom, já que não tem jeito mesmo, vou desligar o interruptor, acaba essa humanidade e eu vou começar uma outra. Então, sim. Isso não existe. Né? Isso não existe, porque então há um caminho evolucional, há uma ética evolucional, há um respeito a todas as criaturas que estão evoluindo, e interferir na evolução de uma criatura qualquer, isso é lesa evolução. Interromper a evolução de uma criatura qualquer, isso é lesa evolução. Né? Então se deixa que a humanidade vá por conta própria, como sempre aconteceu. Né? O que é possível e é lícito então, de vez em quando, dar à humanidade a possibilidade de, por conta própria, retomar o caminho do bem, do bom e do belo. Aí então vem esses para tentar restabelecer a lei. Como disse Krishna, né? Toda vez lá no que Dharma declina, Dharma é a lei, e a Dharma se levanta, eu me manifesto. Né? Aí tem para a punição dos maus, preservação da lei, etc, etc. Você tocou num assunto que é exatamente isso que eu quero perguntar. E como é que é essa manifestação? Aí essa pessoa, esse ser que vai se manifestar, ele vai se manifestar de acordo com a necessidade da época, de acordo com a necessidade daquele povo onde vai acontecer. E sempre daí... Você está reforçando a minha pergunta, continue. Sim, sempre tendo definido até onde ele vai agir. E aí vem aquela diferenciação que a gente falou. Então pode ser um Buda, pode ser um Bodhisattva, pode ser um Avatara, pode ser um Manu. Manu é aquele que vem com função de Manu, função manúsica. É aquele que vem para conduzir o povo e às vezes vem com função de gerador, é o que dá o empuxo inicial em novas raças. Então, por exemplo, se você pega a raça ário-semita, que começou na meseta do Pamir, então lá tivemos um Manu, já falamos o nome, vai Vasvata, né? Manu é colheita, e agora a gente tem um Manu de final de ciclo, Manu semente, tem um Manu de final de ciclo agora. Então sempre quando inicia uma nova raça, tem um Manu, ou quando é um ramo racial, uma sub-raça, sempre vem alguém com uma função específica, né? Quando é para restabelecer a lei como um todo, aí então você tem um Avatara, você tem um Buda, e a abrangência então se torna maior, mas sempre subordinado à ação da própria humanidade. Tanto é que todos que vieram até então, né, se submeteram, se sacrificaram à humanidade, ou quase todos. Os mais conhecidos sim, muitos desconhecidos não, né? Mas aí é que tá, você só reforçou isso aqui, deu um volume maior no que eu quero perguntar. Aí chega o Buda, você fala Buda, onde é que a mente do telespectador e a nossa nos leva? Aquele Buda. Aquele Buda e para aquela região. Você fala em Muhammad, Maomé, para onde a nossa mente nos leva? Para outra região. Você fala em Cristo, para onde ele vai para cá? Fala em Maomé, todo mundo já lembra isso aqui. Por que, então, a pergunta é essa, por que ele vem a nível local,
considerando que o mundo é um grande negócio. Por que que não vem um mestre que seja mestre de todos? Porque Por que que sempre essa setorização? Quer dizer, aí, esse fato, sei lá, nossa, quem sou eu para tentar entender isso aí? Não, nós vamos tentar entender. Por que que gera um conflito? Exatamente isso, porque Maomé apareceu lá, Jesus apareceu aqui, Buda apareceu lá, Krishna apareceu em outro canto. Então, veja como eles ficam nos conflitos. Por que que aparece lá? Mas aquele lá não é o meu não é aquele, senão ele aparecia aqui. Então, isso faz com que o religar não aconteça nunca. Mas vê uma coisa muito interessante que você colocou, que é o seguinte: você citou aqueles ligados a religiões. Mas é. Né? Não tem outro jeito da gente. É porque aí pegaram o ensinamento que foi trazido por eles, que não era para criar religiões. Sim. Transformaram em estruturas religiosas que persistem até hoje. E essas estruturas religiosas que detêm o âmago, né, do pseudo-amor e do ódio humano, onde então se incita a maior parte das coisas. Você quer um exemplo? Quetzalcoatl. Sim, está aqui. Já estou vendo o México, essas regiões. Quem liga para Quetzalcoatl? Ninguém liga. Ninguém. Pensam que é lenda. Só que ele foi pode se considerar como se fosse um avatar, né, com consciência praticamente integral. Pega a mão com o Capac. Sim, vamos lá, para outro lugar. Sim, aqui Peru. em cima, Bolívia. Inca, a região Inca, dos Incas cima, ali, sim. Quem liga? Ninguém. Ninguém em termos, né? Assim, o pessoal local, sim, do ponto de vista de mundo, é considerado como lenda. Sim. Então, só se considera como se fossem realmente enviados divinos aqueles que são os nós, a partir dos quais se criaram as religiões que dominam os povos hoje. E é um erro, é uma grotesquice, né? Porque nenhum deles criou a religião, né? Não era a intenção. E aí, complementando e respondendo a outra pergunta que você fez, e o porquê que daí ele aparece em determinado ponto, só em um povo, e não para resolver o mundo como um todo? É que ele vem como, assim, tem vou fazer um exemplo bem simples. Tem um trator parado, né, que pode então ajudar a arar a terra para que a civilização se faça, né? E aí esse ser, vamos pegar o Jesus da igreja. É o mais conhecido. Ele vem e traz a chave do trator, que permite compreender aquele negócio e um pequeno manual para que você possa usar e entrega para a humanidade. Aí a humanidade, ou aquele entorno imediato, né, não os discípulos que já vai falar, mas o entorno imediato, que seria o círculo profano, transforma isso numa religião e ou não usa adequadamente, ou pega só a chave sem o manual, né? E aí o trator que deveria ser usado para arar, para construir, para permitir uma expansão civilizatória, ele é usado para destruir. Sim, e é usado como força. O Joshua, quando ele veio, primeiro que a vinda dele já é o resultado do trabalho realizado na Grécia, sim, né? Como continuadora de um trabalho que tinha parado no Egito. Isso foi transladado para a Grécia, né? O trabalho que deveria acontecer é com a vinda do Jesus da igreja, como representante do poder espiritual, ou simbolicamente o báculo, devia se unir com o poder temporal, ou simbolicamente a espada, para que da união dos dois surgisse uma harmonia, um sistema sinárquico que se espalhasse pelo mundo todo, né? Seria o que? A união, sim, do conhecimento dele com o poder que Roma detinha. Roma engoliu o poder espiritual, transformou aquilo em um Estado, transformou o Estado em religião, transformou a religião em uma transnacional que existe até hoje, né? Geralmente acontece isso, quando se perde o conhecimento inicial, aquilo é transformado em uma religião, porque se pegar no âmago do conhecimento desses mestres que você citou, nenhum deles prega a morte. É ignorância na interpretação ou distorção intencional da interpretação. E aí o que acontece? Se eu tenho uma crença, eu acredito em um mestre, você acredita em um,
E eu sou tão ignorante quanto você é tão ignorante quanto a mim, com relação ao que realmente aquele mestre falou, eu te vejo como inimigo porque o teu Deus ameaça o meu Deus. Com certeza, é o que a gente vê. É isso. Isso é o mundo de hoje. Isso é o mundo de hoje, né? As crenças, assim, aquilo assim, para propagar a paz eu faço a guerra. Impossível, isso não existe. Como é que tem aquela frase? Como é que é? Tem parabellum, si vis pacem parabellum. Como é que é? Si vis pacem parabellum. Eu quero ver quem vai transcrever esse programa, tá? Si vis pacem parabellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Assim, tá. Né? E isso é uma frase... Assim, é em latim isso? Sim. Tá. É muito divulgada e como justificadora de guerras, mas ela é distorcida na origem, né? Foi atribuído a um general romano, mas foi dentro de um contexto que não tinha nada a ver. Nada a ver. Não tem como usar a guerra para preservar a paz, porque daí nesse caso a paz é só intervalo entre guerras e é uma fraude, e o mundo vive uma fraude, né? A paz é a paz perene, é aquela paz que provê do âmago e da harmonia dos seres, porque em cada ser existe um mestre. Aí sim, senão não. Então por isso que esses seres que você citou, voltando ao fio da meada, tá, eles não fazem uma ação para alterar o mundo inteiro, porque cabe à humanidade criar um movimento que propague e altere o mundo inteiro, porque senão não tem valor nenhum. E o que acontece? Quando esses seres vêm, eles vêm trazer um discurso mais ou menos parecido, né? Paz, amor fraterno, respeito, ética, essas coisas assim, e trazem junto um conhecimento, assim, para começar a devolver o conhecimento que já pertenceu à humanidade e que foi retirado da humanidade para preservar a própria humanidade. Na medida em que vai passando esse tempo, né, aí esse conhecimento ele é distorcido, ele é degradado e se perde a origem da coisa. Quando se perde completamente a origem, dentro da santa paciência, né, que o divino tem com o humano, o que acontece? Vem mais um para tentar restabelecer de novo a lei, traz o conhecimento, cria um entorno, há um impulso civilizatório, né, aí aquilo se perde no tempo, passa mais um período, vem mais um outro, e assim tem sido feito ao longo dos tempos. Acontece assim, por que o discípulo precisa de mestre? O mestre precisa de discípulo que você colocou, né? Ele poderia vir muito assim, ocultamente, né? E aí nasce ou vem para a superfície, pronto, o problema dele qual que é o método que venha a usar, né? E aí, por poder, por magia, por qualquer coisa que ele queira, ele vai e faz com que a humanidade se altere. Impossível. Não teria valor nenhum. É como o exemplo de eu pegar e interferir na vida da pessoa. Não teria valor nenhum e seria completamente sem consciência pontual. Não vale nada. Então o que ele precisa? Ele precisa fazer, o mestre, com que aquele âmago, como se há um jardim a ser regado, só que daí quem conhece a planta que mais precisa, e quem conhece o tipo de cada uma das plantas que há naquele jardim é o cuidador do jardim. Sim. O cuidador do jardim é a humanidade, é a própria humanidade. O jardim é a humanidade, a semente é a humanidade futura, e quem rega a humanidade futura é a humanidade atual. Então o que o mestre faz? Ele vem trazendo uma água vitalizada, uma água solar, né? E nessa água tem o quê? Tem inteligência, tem vida, tem consciência. E ele escolhe dentre alguns seres humanos. E ele é escolhido por alguns seres humanos, é um processo recíproco, né? Quais vão propagar aquela água. Então ele pega um primeiro entorno e prepara, olha, isso aqui é uma água solar, elétrica, tem conhecimento, tem amor fraterno. Vocês usem adequadamente e propaguem na humanidade. O que tem que fazer? Essa água, por conta de ser uma água não vitalizada,
ela tende a fazer com que aquela semente que existe no jardim, ela brote diferenciada. Então surge uma nova leva de plantas, né, ou de flores, ou de frutos, o que seja, para que daí isso se propague na natureza, se auto-replique. Então aí ao discípulo caberia o quê? Pegar essa água, e aí então ele ir inteligentemente, um pouco aqui, essa precisa mais, aquela precisa menos, ali eu vou repartir, aquela precisa água só amanhã. Então isso que o discípulo deveria fazer, regando esse primeiro ambiente de contato com o mestre. A partir daí, a água e a semente criam um novo sistema, né, de mestre-discípulo, porque daí então a água eletrificada, solar, com conhecimento, vai fazer com que essa semente nasça diferente. Daí essa semente ela vai se mover, ou fisicamente o discípulo vai levá-la para o meio da floresta, ou o próprio vento, a própria natureza se encarrega de mover a semente. Essa semente movida, ela em si traz o quê? O âmago daquele mestre, daquela água solar que ele experienciou. E essa semente vai para a floresta. Aí na floresta tem 1 milhão de árvores com um nível de inteligência que é assim. E aí cai ali uma semente com um nível de inteligência um pouquinho maior. O que ela vai fazer? Ela vai florescer no meio daquela floresta. Ela vai crescer, né? E vai dar fruto. E esse fruto tende a criar um novo empuxo. Essa é a forma com que o mestre se propagaria. Aí aquela árvore cai lá no meio da floresta e todo o seu trabalho é em vão e ela não consegue transformar, né? E todo o resultado que ela consegue produzir é uma semente cada vez. E o vento vai propagar essa semente para um outro lugar completamente árido. Quando nesse lugar completamente árido, essa semente um dia vier a nascer, o que ela vai fazer? Ela vai procurar, né? Ou ela vai ter em si a tônica daquela primeira água que a regou há 4, 5, 10, 20, 50 gerações antes. E aí ela, no meio de uma floresta que não liga a mínima para ela, vai se sentir deslocada, vai se sentir falta alguma coisa, vai se sentir eu tenho que procurar um não sei o que. Esse é um discípulo. Porque daí, em algum momento, em N existências anteriores, ele teve contato com essa fonte, né, e obrigatoriamente faz parte da própria natureza dele se dirigir à fonte novamente. Esse que é o processo: mestre, discípulo, propagação, reencarnação, novas vidas, novos discípulos, novos mestres. Eu andei vendo antes da gente conversar hoje, fui ver sobre essa questão. Eu sempre pesquiso quando intui um tema, depois eu vou pesquisar sobre ele e tal. E eu vi que uma das necessidades do discípulo, necessidade para haver um bom intercâmbio entre discípulo e mestre, são 3, se eu não me engano, que eu não consigo me decorar agora, mas uma eu lembro bem, que é a obediência. Então eu gostaria que você falasse sobre a obediência do seguinte: porque o mestre diz para os discípulos, vá limpar aquela sala. O discípulo vai e fala, pô, o que tem que limpar aqui? Isso aqui está lustrando. Entendeu? Então não, mas aí ele sabe que intimamente ele tem que ir lá e tem que limpar aquilo que já está lustrando. Isso não seria, me define isso agora, essa obediência. O que significa essa obediência do discípulo ao mestre? E qual é a diferença dela de uma subjugação, vamos dizer? Pô, eu estou fazendo o mestre manda eu limpar uma sala que está brilhando, rapaz. Para eu limpar o quê? Qual é desse cara, vamos dizer? E qual é o ensinamento? E por que eu iria, vamos dizer, limpar aquela sala? E por que ele mandou eu limpar aquela sala? Qual é o ensinamento que existe numa dessas questões, por exemplo? Que é uma boa forma da gente entender a relação mestre e discípulo. Claro, claro. Bom, primeiro assim, a interação do mestre com o discípulo vai depender do quanto do mestre já esteja no discípulo. Então, sabe, se é um discípulo que acabou de chegar, de maneira simbólica, né? Então ainda a ser trabalhado, ou se é um discípulo no qual o próprio mestre já despertou, que é a consciência, né? Então, vai depender do que haja de mestre no discípulo para então definir o diálogo e a interação de um com o outro. Mas o mestre real, ele não vai nunca falar assim, olha, vai e pula.
né, do barranco, porque o esforço dele é fazer com que aquele ser humano seja, antes que um discípulo, um livre pensador, porque Sim. em sendo um livre pensador, então ele tem condição de realmente ser um discípulo e criar uma ambiência em si para que nele o mestre se manifeste. Então, nunca vai acontecer exatamente dessa maneira, né, de o mestre comandar, né, e a obediência cega ao mestre, ao princípio básico da ordem, não. É que essa obediência tem algum quê a mais. É que daí depois, quando então no discípulo despertou a parte do mestre que nele já existia, que o discípulo é aquele que possui em si um mestre adormecido. Ótima definição. Esse que é o discípulo, né? Quer dizer que se fala assim, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Isso que normalmente se pensa que a frase né? Mas o correto seria, quando o discípulo está preparado, a consciência dele se ilumina. Então o mestre é no próprio discípulo. E o professor diz, o discípulo ele encontra a primeira vez o mestre fora de si, Isso. vai caminhar, vai andar na vida e depois vai encontrar novamente, e aí então dentro de si mesmo, que era o mestre real. Porque o mestre externo, ele não vai nunca conduzir, ele não vai nunca empurrar, ele não vai nunca ordenar. Ele amorosamente, fraternalmente, pacientemente, carinhosamente sugere ao discípulo, ao qual ele trata por senhor. O senhor não acha que seria melhor essa alternativa? O senhor não acha que isso seria uma coisa a considerar? Ele sempre coloca o alimento sobre a mesa e o discípulo pega ou não. E qual é o alimento que o discípulo vai pegar? Aquele que seja igual externamente àquilo que nele já exista. Existem muitos mestres hoje no mundo, um monte. Mestre verdadeiro só tem um, né? Existem muitos. Existem muitos discípulos. Toda a humanidade, de uma maneira ou de outra, ela é discípulo de alguém, nem que seja discípulo do ódio, né? O mestre daquela criatura é odiar, né? E o que define a relação aí mestre, né, com aquele discípulo? É aquilo que a gente conversou de início, é que o mestre tem a oferecer. Vamos supor, eu crio uma escola filosófica de adoradores de pedra, não é? Por mais doido que possa parecer essa ordem que eu criei, a ordem dos adoradores da pedra triangular, interessa que seja, em algum momento vai aparecer um discípulo tão doido quanto aquele mestre, que ele esteja preparado para adorar a pedra triangular. Só que na verdade esse caminho que vai levar ele a se aproximar daquele falso mestre, o que existe no discípulo é um conglomerado de coisas que sabe que aquele caminho vai dar num despenhadeiro. Só que o processo da dor, que seria aprender através da Karma Yoga, o processo da negação àquele conhecimento em si é uma oportunidade de aprendizado. Então, não existe enganadores, existe aqueles que se deixam enganar, existe aqueles que querem ser enganados, existe aqueles que sentem prazer em ser enganados. Penso assim também. Não é? Então a culpa assim, não é do outro, é sua. Não, porque assim, se o enganador ficar ali na praça gritando, olha, vem aqui porque eu tenho o caminho para o céu, vem aqui porque eu vou te levar para outro planeta, vem aqui porque eu sei como é que funciona o motor do disco voador. Se aquelas frases que ele está colocando, aquele alimento, não servir para ninguém, cada um vai passar perto dele, vai dar bola, vai olhar, vai se compadecer, não vai dar bola, não interessa o que seja, e vai seguir o seu caminho. Agora, fala assim, eu sei como chegar a outro planeta, e eu estou procurando, né? E aí eu paro, me jogo no chão, me prostro, o que eu faço para chegar a outro planeta, cara? Opa, traz mais gente que nós vamos em grupo. Daí, como eu acredito, eu sou um replicador daquela maia. Sim, é bem isso. E isso é que acontece hoje, né? Então,
Assim, no mundo hoje tem mestre para todos os gostos, né? Tem conhecimento para todos os gostos, tem ordens para todos os gostos, né? Só que o gosto, na verdade, é aquilo que está alimentando o âmago do desgosto, né? Porque está alimentando uma ignorância, está alimentando um ódio, um desconhecimento. Esse cai e levanta humano é que vai fazer com que a alma amadureça até que um dia ela aprenda o valor real das coisas, e aí então fique de tal forma madura que a oferta que vem aos milhares através da mídia, através de tudo quanto é lugar, né, ela já não seja mais tão facilmente consumida. Então o que me seduz já não é mais adorar uma pedra, né? O que me seduz é saber onde realmente o apóstolo Pedro foi morrer, sabendo que ele não foi martirizado em Roma. Eu quero saber a verdade, né? Daí eu vou procurar a verdade. Eu vejo, né, nas Seferes antigas que tem uma que fala que daí então o Pedro, né, ele foi para a Babilônia e viveu até se acabar, né, de velhinho, propagando conhecimento, não se envolveu com religião. Ótimo, descobriu uma verdade. Aí vem o grande medo, né? Tá, mas dessa verdade serviu para quê? Para mim. No que ela me transforma como discípulo e no que ela me deixa próximo daquilo que eu considero como meu mestre. Não é a verdade que vai me transformar. É o caminho que eu fiz para chegar até na verdade. É o que eu tive que fazer de concessão para chegar naquela que eu acho que era a verdade que eu precisava. O somatório do caminho mais a verdade é que dá a maturação da alma, e a maturação da alma é só uma alfabetização do discípulo para que ele consiga entender o que o mestre está dizendo. E o mestre podia estar dizendo, isso aí para você não tem importância nenhuma. Percebe? Nós tivemos um caso recente, agora isso aí vai reforçar a pergunta que eu quero fazer. Quando os discípulos perdem o mestre. Um exemplo atualíssimo. Morreu em Cuba, depois de 90 anos, Fidel Castro, que era o mestre do povo cubano. Era o mestre do povo cubano. Todo mundo, as primeiras notícias dão conta de que os cubanos não sabem o que fazer sem o seu mestre. Então, vamos falar desses dois processos. Por mais que alguém vai contestar na hora que você fale, né? Porque assim, antes de contestar se o povo via o Fidel Castro dessa maneira, tem que se aculturar. O professor Henrique Jesus falava assim, discutir o que se desconhece é de nécios. Né? Então, antes de emitir opinião, não, porque lá o povo não pensa assim. Você já foi? Ou você se informa através do que a TV te diz? Né? Então, só fazendo um parênteses, para que não depois vão pegar e te criticar porque você disse que o Fidel era visto como mestre pelo povo cubano. Sim, então respondendo o que o Jorge colocou muito bem. Isso que me foi passado, isso é exatamente, foi bom, muito bom. Nada é por acaso, né? Está tudo aqui. Uma pessoa que já entrevistei 6 vezes aqui, uma pessoa hipergraduada, médico, de grande potencial, grande inteligência, que esteve durante um mês inteiro andando por Cuba, lá, tirou as suas férias e foi para lá, conversou com as pessoas, uma por uma, e compartilhou dessa impressão, né? Dessa impressão de que realmente era o que eles conheciam, porque eles cresceram, eles nasceram lá, e a regência deles, você sabe, naquele regime ditatorial, ele não era permitido você saber de mais nada, era só aquilo. Então, nesse aspecto, mas a pergunta, e aí? Quando o teu mestre vai embora, como é que fica? Nós temos que ir na religião, porque a religião, nós temos que usar isso aqui até que nós adquiramos uma nova consciência. Eu vou responder usando uma analogia mestre-discípulo, que exatamente, qualquer coisa. Então, hoje, a maioria das religiões, eu creio que ninguém espera um Buda voltar, nem Krishna voltar. E, por outro lado, esperam Muhammad voltar, esperam Jesus voltar, o Cristo. Maitreya Buda já voltou. Maitreya Buda, exatamente. Tá? Mas é sempre uma espera. Ou o meu mestre foi embora,
agora como é que eu fico? Eu fico órfão de mestre e vou esperar um outro mestre. Então, qual é o valor da presença do mestre, se é, como você disse, e que eu também eu penso assim também, de que é a verdadeira coisa, o mestre serve para te ajudar a despertar a sua consciência de que você é um mestre tanto quanto ele. Então, vamos lá. Do ponto de vista humano, a única forma de descrever a ausência do mestre é com lágrima, né? Não tem outra maneira de descrever. Mas aí fica uma questão que é assim, Grego. É muito emocionante falar sobre esse negócio, né? O trabalho do mestre, então ele vem para um ambiente atípico, né? Falando de mestres de verdade, depois a gente Sim. usa as analogias para o mestre que cada um tenha, que cada um Claro. queira, independente do que cada um quer acreditar. Cada um antropomorfiza o seu, né? Sei. Usa onde quiser. Exatamente. Dá a farinha, faz o pão que quiser. Isso. O mestre vem para um ambiente atípico, né? E é uma vida de doação, porque ele vem para ensinar um bando de ignorantes agressivos, que é a humanidade. Nós todos, ignorantes agressivos, né? É o que resume a humanidade. Aí você traz uma criatura não preparada para aquela ambiência, sem um código de linguagem para aquela ambiência, porque ele tem um código de linguagem de conhecimento por amor divino, Budi, né? Amor, sabedoria. Ele vem com a intenção de passar o conhecimento, dependendo de um entorno imediato, que é o primeiro círculo de discípulos, para que a mensagem que ele está trazendo se propague e transforme aquele mundo que ele quer ver de volta na Satya Yuga, numa idade dourada, com consciência, com fraternidade e com amor para todo mundo. Essa vinda do mestre, né, ela gera um pré-movimento. Sempre ela é suportada por uma ordem que vem dar a sustentação inicial para que esse evento aconteça. E há uma pré-preparação e um pré-movimento para que se forme o entorno imediato desse mestre. Os primeiros discípulos, né, aqueles que vão começar a traduzir aquilo que ele está dizendo, e ao mesmo tempo que traduzem para repartir, se transformam para compreender aquela tradução. Mas pelo que a gente tem lido, pode não ser fiel o que a gente leu, todos os discípulos eram ignorantes. Todos são. Todos. Todos Mas são. ignorante, quer dizer, você está falando para preparar, mas todos eles perguntavam para os mestres, tudo aqui. Não, mas é que cada discípulo é uma unidade evolucional diferenciada, né? Como você falou que tem que formar esse primeiro entorno que você disse, mas é que assim, eles não tiveram nenhuma diferenciação de eu, de você, de ninguém. Não, mas é que assim, é que o primeiro entorno do mestre, ele é uma amostragem da humanidade inteira. Então bom, ali tem sim. tudo. Sim. Tem o que fala muito. Não que seriam diferenciados esses discípulos. É uma assim. amostragem da humanidade inteira, né? É condensada em uma unidade existencial, em um ser humano, que tem em si skandhas, tendências negativas, positivas, tem nidanas, tendências negativas, vai ter que dar embate a elas, ao mesmo tempo em que tenta fazer o trabalho pela obra na qual está empenhada aquele mestre. Então, sempre essa pré-preparação, ela vai fazer com que nasçam, naquele mesmo período, pessoas que potencialmente tenham capacidade para entender aquele código de linguagem. Agora sim, tá. Primeiro, porque não é assim, pá, nasceu o mestre. Há uma preparação oculta, é um movimento, assim, um movimento mundial, é um evento cósmico a vinda, né? Aí se cria um primeiro grupo de discípulos que vai ainda completamente imaturo. Você disse, mesmo ele chegando num determinado lugar, ele vem para o mundo todo. Sempre vem. Então tá ok, vamos lá. O mestre nunca falha, quem falha são os discípulos. Ok.
né? Porque se os discípulos não tivessem falhado, aquela mensagem tinha se propagado e aí o mundo seria transformado e não precisariam existir outros mestres, né? Porque se criaria ambiência para que a própria Agartha viesse para a superfície e estava acabada a confusão toda. Daí, esse conjunto de discípulos, ele vem preparado para ouvir o mestre, mas ele tem que daí começar um processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento vai depender da vontade do discípulo, porque ele em si é um ignorante também, ignorante no sentido de desconhecer. Na medida em que, então, aquilo que nele existe, que é a razão para ele estar ali, que é o potencial de compreensão daquela mensagem que o mestre está trazendo, na medida em que o discípulo vai amadurecendo, e o amadurecer pode você perguntar muito, pode ser ficar calado, pode ser só contemplar, e você tem histórias a respeito disso, né? Na medida em que o mestre ele vai conversando com o primeiro círculo de discípulos, os discípulos de maneira geral, os que têm acesso direto a ele, o que acontece? A razão do trabalho principal do mestre, a própria essência dele, o que ele é em termos de consciência, não aquele corpo que está ali sendo usado para verbalizar, mas a essência que ele tem, ele vai passando para os discípulos. Quando ele passa o conhecimento para o discípulo, ele está remetendo o discípulo ao próprio mundo, à própria origem de onde ele, mestre, veio, ao próprio aquilo que existe na alma, que existe no espírito dele, né? Para que o discípulo seja o máximo possível semelhante ao mestre. Você tem algum exemplo aí de algum? Ah, então você me dá depois aí, que estou curioso já. Para que o discípulo seja o máximo possível semelhante ao mestre, né? Do ponto de vista humano, porque quem tem que mudar é a humanidade, não é o mestre que tem que mudar. E aí, então o mestre ele vai se propagando, né? Ele se propaga de tal maneira, como se fosse um sistema de vaso de comunicação, onde o que existe no discípulo é tudo aquilo que é possível que o divino tenha passado para o humano. E ao mesmo tempo, essa convivência do mestre com o discípulo fez com que todo aquilo que de humano o discípulo traga tenha sido um aprendizado para o mestre, que o mestre também aprende. Paciência, desenvolver os vários tipos de amor necessários para com o discípulo, né? Do amor mais rigoroso ao amor mais excelso. Quando há esse aprendizado, não há diferenciação. E aí o mestre, ele está disperso, ele está dissolvido entre os discípulos. Então, aquilo que antes era uma pessoa tentando passar conhecimento para outros, quer dizer, o divino tentando conversar com o humano, agora é o humano divinizado e o divino humanizado. Uma única coisa. Daí, o tempo do mestre termina. Ele se esvai. Volta para o seu lugar de origem. Com o corpo preservado, mas não é o caso agora, né? Volta para o seu lugar de origem. A consciência que era a do mestre, a alma que o mestre forjou, ela em si apontava para locais onde a alma do discípulo agora também aponta. Por isso que no caso específico do professor Henrique de Souza, ele diz assim, dizendo para os seus discípulos, a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós sendo um reflexo de mim mesmo. Então, a única forma de ser eu compreendido e sentido, então, é entender realmente o que é o conhecimento do mestre, entender realmente qual é a mensagem do mestre, para daí, então, eu ser tão digno quanto, né, e ter para com a humanidade aquilo que o mestre teve para comigo. Então, é um processo de início, assim, o mestre está aqui e os discípulos estão em volta, ao redor dele, em um círculo, voltado para ele, para o mestre. O mestre some, acabou o tempo de vida dele. O discípulo não se ajoelha e chora. O discípulo não se lamenta a falta do mestre. Ele tem o direito de, humanamente, sentir saudade daquele que ele ama, né? Mas aí é função do discípulo se voltar. Estou virado para o mestre, eu me viro para cá
Porque para a humanidade imediata, agora eu sou o mestre. Não o mestre como ele, não o status de mestre, mas em mim o mestre vive. Porque ele me deu conhecimento, ética, amor fraterno, compreensão, paciência. Tudo que ele me passou, eu estou pronto para passar para os demais. E aí, e assim que funciona. Aí esse discípulo, ele vai fazer o quê? Ele vai se comportar com um grupo ao qual ele vai repartir o conhecimento, como se comportou com ele. Se ele tiver sucesso, o mestre que está nele se propaga exatamente igual a todos aqueles. Por isso que o verdadeiro discípulo, ele é exatamente igual ao outro verdadeiro discípulo. Por quê? Porque o máximo que pode acontecer com ele é que nele existe o mestre. Aí, então, esse discípulo que tinha em si o mestre, ele vai e propaga para os demais, esses demais propagam para os demais, e aquilo é como assim, como se largar uma pedrinha num lago calmo. Então não forma aquelas ondas que vão até a borda do lago. Essa é a relação mestre-discípulo. Mas ele então, vamos ver se eu entendi, ele nunca vai ser mestre então? Quem? O discípulo, porque ele, dentro dele está o mestre, óbvio, um mestre externo. Se o discípulo pensar que ele é o mestre falhou nele. Então cadê minha maestria? Por que eu vou procurar minha maestria se a minha maestria é a representação de alguém? Mas eu não vou procurar maestria. Não, porque se todos somos mestres, que é o que se propaga. Né? Mas mestre no sentido de ensinar e propagar a verdade, não de me sentir mestre. Isso não existe. Se o discípulo acha que ele sabe mais que alguém, se o discípulo acha que ele é o mestre de alguém, se o discípulo acha que ele tem que ser seguido por alguém, falhou. O mestre, como é que ele se define? Como é que o mestre se define? O discípulo, você está falando, tudo. Eu chego aqui, eu sou um discípulo, eu sou um adepto, tudo isso aqui. O discípulo, ele sabe dizer isso aqui. E o mestre se define como? Como irmão. Como irmão. E dependendo da tônica do mestre, ele se define como servo e irmão. Ou alguns que você conhece como amigo e irmão. Esse é o mestre. Ok. Percebe? A gente tem que usar... Eu estou falando aqui do verdadeiro, aquele que emana a verdade. Não aquele que vai dizer assim, não. Que é o mercantilizado. Não, eu sou o mestre. Isso que eu quero deixar bem claro. É outra coisa. Eu sou o mestre da mentira. Eu mercantilizo pseudo-verdades. Eu exijo ser adorado. Eu quero ser venerado. Eu sou o maior. Você sempre vai ser. Porque isso é uma fraude. Nós constituímos ao longo da vida, aqui, passado, sei lá, tudo isso aí que está escrito, registrado, nós estamos cheios de arquétipo. Cheios de arquétipo que putz, pra gente limpar isso aqui, isso aí é hereditário, isso aí é genético, isso aí é celular, né? Isso é... Claro que dentro disso tudo está o verdadeiro. O verdadeiro está dentro aqui também. Lógico, porque assim, a eletricidade que mantém o vivo o erro é Forrat. Forrat é o amor universal. Então, o máximo da doação é o amor dar de si para manter o erro vivo até que o erro compreenda que ele não é um erro, ele é só uma interrupção de verdade, sublima e acabou. Agora, de toda essa nossa conversa aqui, ainda ficou agora, nesse final aqui, ficou essa dúvida aqui. Deixa só vai, complementa e depois eu tiro. Complementar. Então, você vê, essa propagação é o que acontece com o mestre da verdade, que vem o Devavani, né, que assim é o anjo da palavra, aquele que vem para restabelecer a lei. Esse é o processo da relação dele com o discípulo. Mas o processo é igual de um mestre caótico com seus discípulos também caóticos, né? Então, se você pega um mestre que propaga o terror ou a dor, né, e aí ele tem seguidores, sem dúvida, a relação é igual. É igualzinha. E aí quando ele comanda, matem, e alguém vai e mata, o prazer que alguém foi e sentiu ao matar, compartilha com ele, né, que sentiu prazer na hora de comandar a morte. Na hora em que esse some, esses que estão aqui estão órfãos, com uma grande diferença. Esse daqui, ele nunca quis que todos fossem iguais. Ele sempre ficou assim, comandando. Sim. Daí quando esse some, aqui fica um bando de gente sem saber o que fazer.
né? E aí tem Perfeito. na história, o mestre morreu, se suicidam todos os discípulos. Não eram discípulos, não eram mestre, né? Era uma ditadura, uma pseudo-ditadura filosófica ou espiritual. Não estou falando com relação ao Fidel, estou falando um exemplo. Claro. O que a gente tem na história, né? Então, se acontece isso, de o mestre desaparecer, né, e os discípulos, né, não saberem o que fazer ou se dissociar ao movimento, é porque o mestre nunca conseguiu ter um discípulo à altura. E é por isso que se fala assim, eu tenho que estar à altura de alguém. A altura é que alguém está aqui, à altura de alguém, eu consegui elevar a minha mente na altura da mente. Então, quando o mestre tem discípulos à altura dele, se estabelece uma ponte do mestre para a humanidade, né, e dessa humanidade representativa para a humanidade como um todo. E aí a lei se propaga, e aí a paz se faz, e aí a verdade se expressa. Senão, não. Muito bom. Entende? Agora, você falou aquela questão que eu fiquei na dúvida. Você falou de que eu vou ser sempre a representação do mestre. Sempre. Sempre. Então, que sentido tem então, quando alguém falou-se muito, fez-se ideias, fez até músicas, né, a respeito de que isso aqui seria um grande teatro, teria, o criador seria, o criador que ele não tinha o que fazer, aí ele nos criou para ficar se divertindo, olhando a gente ali, tal. Isso né? é uma bobagem, né? Não, eu estou usando isso aqui porque Sim. nós temos que usar isso aqui porque é o parâmetro de todo mundo, para chegar onde eu quero. Uma maneira assim, aí, besta de descrever a mas vida. Mas infelizmente tem que ser. Não, eu sei que existe essa maneira, mas é uma maneira... Claro, aí então a gente fica, as filosofias, os livros, sei lá, todas essas coisas vêm dizendo, olha, você é um mestre, você tem que despertar o mestre que há em você. Isso é verdade. Lembro até veio um tema que a gente já tinha discutido muitas vezes, a questão disso, você é um co-criador, você também é capaz disso aqui e tal. Então, mas eu não consegui ainda, eu não consegui ainda captar. Então, quando você disse que eu não posso chegar, eu vou depender de um mestre. Não, é que assim, grego. Eu nunca vou ser mestre, então porque eu dependo de um mestre. Não. Então alguém está mentindo. Não, isso é uma coisa muito importante. Em respeito ao meu potencial. É por isso que eu estou falando. É que assim, que nenhum de nós vai ser um mestre. Assim, o fato de eu estar na presença de um mestre ou propagando o conhecimento do mestre não me torna um mestre, me torna um discípulo. Sim. E o máximo que um discípulo pode almejar na vida é ser um discípulo. Só que para ser um discípulo, significa que nele aquilo que o mestre trouxe para ser propagado, aquela verdade existe, e aí então vai ser repartido. A essência que está no mestre, ela é exatamente igual que está em cada um de nós. Quando o discípulo, quando o ser humano de maneira geral, né, o peregrino, ele consegue descobrir esse caminho a essa verdade, qualquer que seja o caminho, quando ele consegue contemplar a sua própria essência, a própria essência do discípulo em si é seu mestre. Só que aí é o seguinte... Você continua chamando de discípulo. Claro que sim. Lógico. O fato de... O discípulo nunca vai virar mestre, então. Não, mas é que assim... Por exemplo, assim, eu sou mestre dos meus elementais. Sim, mas não é isso. Os meus elementais me veem como a divindade. Não me tornam um mestre. É que assim... O inconsciente pode ver esse como um mestre. Esse que tem consciência diz, não, eu sou só um discípulo. Porque você também é um mestre. Mestre de quem? Mestre de você mesmo. Uma coisa é o mestre da humanidade. Devavani, o que propaga a lei, que propaga o verbo. Mas ele nasceu pronto, o Devavani nasceu pronto. Ele não evoluiu nada, já apareceu pronto. A alma foi construída humanamente da mesma forma que a nossa. Então eu posso chegar a ser um Devavani? Tá aí? Eu espero que um dia você chegue. Ou tomara que você seja. Só que daí é o humano propagando o verbo. Porque no momento a nossa origem é que ela é diferente. Nós estamos em evolução. Quando você fala assim,
um mestre que vem para colocar a humanidade em ordem, você está se referindo a um ser, a uma consciência já pronta e acabada antes que os átomos que nos compõem pensassem em existir. Mas é que tá, olha só, eu percebo. Agora, olha só. Se assim fosse apenas, vamos dizer, no meu entendimento, desculpe eu não captar. Não, estamos trocando ideia, tá ótimo. Por que veio um monte de... Se o mestre é um, digamos assim, como você frisou, se o mestre é um, por que vieram... Se ele é um, como é que vem um monte deles? Um monte desses daí que a gente conhece. Não, assim, como é que é isso, então? Assim, grego. Se eu não posso me tornar um mestre, por exemplo, desses daqui que apareceram aqui, como é que veio um monte? Espero que você seja. Não, eu não tenho a mínima intenção desse aspecto. Mas isso vale para todos nós, seres humanos, sim, né? Todos nós membros da humanidade. É que daí não é de ser o mesmo. Pode ser que seria a mesma fonte de onde emana. Cada um veio com um trabalho distinto, cada um veio com uma consciência distinta, cada um veio em uma época distinta, cada um veio em um povo distinto. E todo esse trabalho de vinda desses seres, ele é só um interregno, é só um intervalo entre um processo de equilíbrio, um temporário desequilíbrio e um equilíbrio perpétuo que vai existir logo em seguida. Então, entende? O que acontece é que esses que vêm para propagar a lei, esse é o diferenciado. O discípulo, o entorno, o propagador da lei, o peregrino, o estudante, nós todos que estamos no caminho tentando compreender alguma coisa, nossa obrigação, nossa meta é sermos iguais ao mestre. Iguais a, não o. Percebe? Iguais a. Por quê? Quando eu for igual ao mestre, eu sou um reflexo dele. Então eu o compreendi, eu o sinto. E aí eu tenho a condição de servir como propagador daquela verdade que em si transforma a humanidade. Percebe a diferença? Perceba, alguma coisa está errada. Então vão tentar... Claro, não, alguma coisa está errada, porque, nossa, derruba tudo aí que se propaga, vamos dizer. Ou eu não estou entendendo nada. Que a partir do momento, como você está dizendo, eu no meu máximo como discípulo, como adepto, como ser humano, seja lá o que for, eu só posso chegar a ser igual ao mestre. Então, é o meu limite ali, é o limite, acabou. Por que eu estou aqui, então? Mas é que depois daquilo, não tem sentido. Mas é que depois daquilo não existe nada. Assim, em termos de consciência, seria, por exemplo, assim, tá, vamos evoluir e eu vou chegar um dia a um estado flogístico. Tá, mas daí cheguei em estado flogístico de consciência, daí acabou? É só isso que eu consigo ir? No flogístico não, porque eu vejo o flogístico como uma coisa única. O flogístico é uma coisa única. São individualidades flogísticas. Ah, mas é como você faz uma centelha dentro do fogo. É o fogo. Mas o fogo. É isso mesmo. Agora, você está falando do mestre. Do mestre. Mas eles já são outras. Nós somos individualidades aqui, claro que dentro de um todo, mas esse todo é muito mais amplo do que o flogístico. Flogístico é aquilo mesmo, é o que a gente define como fogo. Fogo a gente tem a definição, a gente sabe, vamos usar esses parâmetros, tem que usar o que as pessoas conhecem. É que o flogístico é a consciência do fogo. Isso, né? a consciência não do fogo. É o fogo físico. Né? Mas é uma consciência do São fogo. São individualidades também, não no nosso conceito, mas tudo bem, vamos em frente. Então, só esclarecer isso aqui, porque aí, vamos dizer, para muita gente, para mim não, porque eu não estou nem aí. Eu não estou almejando nada, eu não estou disputando nada, eu não quero chegar a cargo nenhum, nem lugar. Mas tem muita gente que sim. Tem muita gente que sim, então não pode ser. Quer dizer, o que adianta eu estudar se não tem diploma? Eu não vou chegar a passar de ano. Mas é que assim, a minha esperança, e a nossa esperança deve ser, é que daí essas pessoas que daí estudam esperando um dia chegar a um ponto de destaque, né? Nessa caminhada elas compreendam que não existe ponto de destaque. Todos os seres humanos são iguais, né? O caminho é um só para todo mundo. O que acontece é que, como é um longo caminho, tem alguns mais no início, uns no meio e uns mais próximo do final. Você citou adepto ou iniciado. O que um adepto ou iniciado ele é? Ele é adepto de alguma coisa ou iniciado em alguma coisa, e ele em si ainda é um ser, ainda é um discípulo, né? Só que nele há o reflexo do mestre. Qual mestre?
o mestre para aquele trabalho o qual lhe compete realizar. E ele tem o quê? Uma parcela de consciência. Agora, exatamente isso. Agora, enquanto você estava falando, alguma coisa estava me falando aqui também. Esse troço é muito louco, né? Esse troço é muito louco, acredite. Porque a coisa disse que por enquanto eu não compreendo, mas eu vou compreender. Entendeu? Então deixa quieto, vai, deixa assim, vai. Deixa. Agora eu fiquei vermelho ou não? Ficou. Tô vermelho, então tá bom. Ó, eu acho que dá para acabar aqui, não pode parar por aqui, que por hoje deu. Não, olha, putz, eu devo estar vermelho mesmo, depois eu vou me conferir no vídeo. Gente do céu. Então tá bom, Jorge, olha, eu tenho certeza que esse programa de hoje vai ser motivo de muita reflexão, porque o que nós conversamos aqui, a minha chatice também, eu tenho contribuiu para isso. Você não deve usar esse termo, não é verdade. Mas é... Você sabe então que tem a Alexandra David Nell, ou David New, conforme você queira pronunciar, ela andou... Então eu chorei de rir, mas de feliz por você ter ouvido, sabe? Não, é mesmo. Então assim, ela andou procurando muito pelo Tibete, que é coisa, né? Procurando o caminho dentro daquele trabalho que cabia a eles na época da fundação da Teosofia, de fazer o transbordo de parte do conhecimento da Índia para o Ocidente, como início desse processo que culminaria com o que acontece hoje no Brasil, por mais incrível que pareça, né? E ela era inconsciente, ela não compreendia, né? E aí foi dado a ela um guia, um mestre espiritual para que a orientasse, né? Sim. Ela como Shela, ele como mestre, né? Ela como discípulo, né? E ela não identificou, ela não sabia que era ele que estava acompanhando, né? E aí consta que ele ficou sem paciência um dia e ela perguntou assim, mas afinal de contas, o que você faz? Para que você dedica a vida? Né? E aí ele falou para ela, eu dedico a vida a transformar esterco de cães em estrelas. Putz, né? Resposta, né? E veja, assim, naquele momento era só um discípulo inconsciente, e veja o belo trabalho que ela fez na vida, né? É isso que nós somos, pedra bruta, né? E aí então o mestre se propagando através dos discípulos a lei, pelas mais variadas formas e sons, né, querido? Pelas mais variadas formas, querido. Só rindo mesmo. Pelas mais variadas formas. Então, ela faz com que cada um de nós, assim, deixe de ser a pedra bruta que nós somos, para mostrar, é como se, assim, se fosse uma pedra, né? Mas diferente das pedras que a gente vê hoje do reino mineral, que é só um resíduo do verdadeiro reino mineral, não é? É como se fosse uma pedra e uma pedra ígnea, e essa pedra, ela emana luz. Isso que é cada ser humano. Só que por estar jogado no chão durante eras sem conta, se criou um limo, se criou uma crosta que impede que aquela luz se propague, né? Aí então o trabalho do conhecimento, da iniciação, das escolas de iniciação, dos mestres ao revitalizarem, ao trazerem as escolas à vida novamente, é pegar os seres humanos que já estejam mais ou menos prontos, não são todos porque não adianta, claro. A gente não pode pegar a humanidade inteira e forçar na marra que se inicie, não existe isso. Então o que vai acontecer daí na relação mestre-discípulo, iniciação-peregrino, é que daí aquele limo, aquela crosta que existe no entorno daquela pedra ígnea, ela se quebre. E aí, fiat lux, faça-se a luz, né? E aí, o fazer a luz é o discípulo conseguir despertar sua própria consciência. Quando ele desperta a consciência, aí então tudo aquilo que ele não compreendia, ele passa a compreender. Todo aquele mundo que ele ainda não via, ele passa a ver. A grande diferença, e aí vem a questão do conceito de humildade do ponto de vista humano, é que essa consciência, ela vem junto com o sentimento do Atnyat Nyatat, né? Então assim, tem uma unidade de onde tudo emana e todos os outros são peças dessa mesma unidade. Então eu passo a ver todos os meus irmãos humanos da mesma forma como eles deveriam me ver, exatamente como iguais. Não eu pessoalmente, estou dizendo entre
um para o outro, né? Se eu visse cada um como igual, se o outro visse a si mesmo como igual, não haveria a ameaça, não haveria o desamor, a desfelicidade, não haveria nada, se faria a harmonia, e em se fazendo a harmonia se criaria a ambiência para que o próprio conceito de mistério deixasse de existir, para que o próprio conceito de mestre deixasse de existir e a coisa toda viesse à tona. Daí não só cada um de nós, mas é uma pedra ígnea sem crosta. O planeta em si é uma pedra ígnea sem crosta. E aí o âmago, o ígneo, que agora está dentro, ele viria para a superfície de novo. Como ele virá para a superfície, e daí então todos nós vivemos unificados com a divindade, que no caso atual é Maitreya Buda. É isso aí. Zé Fini. Já tem muito para a gente pensar. Muito obrigado, brilhante mais uma vez. Aqui, brother. Por que você fica gelado, hein, rapaz? Eu não sei. Então tá bom. Ó, Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Por esse gente bater papo, e para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.